Olá, meu nome é José e hoje vou apresentar para vocês o tema ligações químicas. O objetivo da minha apresentação é compreender o que são ligações químicas, entender como funcionam os três principais tipos de ligação iônica, covalente e metálica, reconhecer a diferença entre elas e observar exemplos do nosso cotidiano em que essas ligações estão presentes. Antes de falarmos de cada tipo, precisamos entender o que são ligações químicas. Bem, as ligações químicas são forças que mantêm os átomos unidos para formar substâncias. Essas ligações acontecem porque os átomos buscam atingir a estabilidade, ou seja, ter a camada de valência completa, geralmente com 8 elétrons, o que chamamos de regra do octeto. Para alcançar essa estabilidade, os átomos podem doar ou receber elétrons, como na ligação iônica, compartilhar elétrons, como na ligação covalente, ou formar um mar de elétrons, como na ligação metálica. O primeiro exemplo que vamos ver é a ligação iônica, que acontece entre um metal e um ametal. O átomo metálico, ele doa elétrons, enquanto o ametal recebe. Esse processo forma íons positivos, chamados de cátion, e íons negativos, chamados de ânion, que são atraídos entre si por forças elétricas. Bom, aqui no exemplo que eu coloquei abaixo, a gente vê o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Repare que na primeira parte da imagem, o sódio tem apenas um elétron na camada mais externa, que é representado, por essa bolinha azul isolada. Já o cloro, ele tem 7 elétrons, que precisa de mais um, para completar a camada. Bom, nessa imagem seguinte, o sódio, ele doa seu único elétron ao cloro. Com o resultado, o sódio fica com carga positiva, porque perdeu um elétron, e o cloro, ele vai ficar com uma carga negativa, porque recebeu um elétron, formando assim íons opostos que se atraem. Essa é a essência da ligação iônica. Um átomo, ele doa e o outro recebe, e os dois se ligam pela atração elétrica entre os íons de cargas opostas. O composto formado, o cloreto de sódio, é o sal de cozinha, que a gente usa no dia a dia. E geralmente as substâncias iônicas, elas são conhecidas por formarem sólidos cristalinos, ter altos pontos de fusão e ebulição e conduzirem eletricidade quando dissolvidas em água ou fundidas. A nossa próxima ligação é a ligação covalente. Os átomos, eles compartilham pares de elétrons. Esse tipo de ligação ocorre entre dois ametais ou também entre um ametal e um hidrogênio. Bom, no exemplo que eu coloquei aqui, a gente vê dois átomos de hidrogênio e cada um deles tem apenas um elétron. E eles precisam de 2 elétrons no total para atingir a estabilidade, ou seja, para completar a primeira camada. Dá para reparar que nos dois círculos, cada círculo representa um átomo de hidrogênio. As bolinhas pequenas simbolizam os elétrons e a parte onde os dois círculos se sobrepõem e compartilham os elétrons representa uma região da ligação covalente. Nesse caso, como os dois átomos têm a mesma necessidade, eles compartilham os seus elétrons, um de cada, e formam uma ligação simples, criando a molécula de gás hidrogênio. Contudo, é isso que caracteriza uma ligação covalente. Dois átomos não metálicos compartilham pares de elétrons para que ambos fiquem estáveis. Também podemos ter ligações duplas ou triplas, como no gás oxigênio, O2, ou no nitrogênio. As substâncias covalentes, elas geralmente são conhecidas por formar moléculas, ser gases líquidos ou sólidos moleculares, e ter um baixo ponto de fusão
e não conduzir eletricidade. Agora a gente vai para a ligação metálica. Nesse tipo de ligação, todos os átomos envolvidos são metais, e a característica principal é o que chamamos de mar de elétrons. Na imagem, no exemplo que coloquei aqui, podemos ver os íons metálicos positivos organizados como uma grade, e entre eles vários elétrons livres, que não pertencem a nenhum átomo específico. Esses elétrons eles são como se fosse um sinalzinho de menos aí na imagem. Esses elétrons são como uma cola elétrica, que mantém os átomos metálicos unidos e eles se movem livremente por toda a estrutura, o que explica as várias propriedades dos metais, como a sua condutividade elétrica, pois os elétrons podem circular com facilidade, a maleabilidade, porque os átomos deslizam sem quebrar a estrutura, e também o brilho metálico, causado pela interação dos elétrons com a luz. Essa ligação é o que dá origem às estruturas como metais que conhecemos, entre eles o ouro, o cobre ou o ferro, por exemplo. Agora que a gente já viu os 3 tipos de ligações químicas, esse slide é para a gente consolidar tudo que vimos até aqui, comparando de forma direta as 3 ligações químicas. Bom, a principal diferença está em como os átomos interagem com os elétrons. Na primeira ligação que vimos, que foi a ligação iônica, há transferência. Um átomo perde o elétron, o outro ganha, e eles viram íons e se atraem pelas cargas opostas. Já na ligação covalente, acontece o compartilhamento de elétrons. Os átomos formam pares eletrônicos, construindo moléculas estáveis. Na ligação metálica, os elétrons não ficam presos a nenhum átomo específico. Em vez disso, eles formam uma espécie de mar de elétrons que circula livremente entre os átomos metálicos, garantindo propriedades como condução elétrica e brilho. Agora, com esse slide, a gente vai ver exemplos de ligações químicas no nosso cotidiano. Bom, começando aqui, pela ligação iônica, um exemplo clássico do dia a dia é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que a gente até deu também como exemplo quando fomos falar isoladamente da ligação iônica. Já na ligação covalente, também, quando fomos falar dela isoladamente, demos o exemplo do H2O, onde os átomos de hidrogênio compartilham elétrons com oxigênio para formar moléculas estáveis. E também é importante citar um outro exemplo, que é o dióxido de carbono, o CO2, que é o gás presente na respiração celular e nos refrigerantes, onde também ocorre o compartilhamento de elétrons entre o carbono e o oxigênio. Por fim, temos a ligação metálica, que está presente em materiais compostos por ferro, cobre e alumínio, como tecidos que utilizamos no dia a dia, como panelas, ferramentas e fios elétricos. Bom, então pessoal, esse foi o meu trabalho sobre ligações químicas e muito obrigado pela atenção.